Oi, turma do livro Alânia, Áureo Gonçalves. Nós paramos no capítulo 6, Novas Experiências, onde a Janel e o Otton estavam indo lá em Varsóvia e encontraram na casa alemães, né, estuprando moças. E aí a gente vai dar continuidade aqui, ó. Percebendo sua consternação e demonstrando encarar tudo com muita naturalidade, Janel observou: esses infelizes irmãos se apegaram demasiadamente ao prazer sem consciência durante a vida física. É claro que não é errado sentir prazer, já que ele é feito de uma atividade biológica para a conservação da vida, regulada pelos centros de recompensa do cérebro e que se destinam a garantir a sobrevivência da espécie. Também não devemos julgar o sexo como ato pecaminoso, pois consiste em intercâmbio salutar de energias criadoras das almas. No entanto, o abuso leva ao desequilíbrio. Ironicamente, aquele que se julga livre por se entregar a toda sorte de prazeres sem parcimônia acaba por se tornar escravo deles. Recorda-se de Jesus quando nos alertou que o pecado escraviza o pecador. Pois bem, aqui podemos observar várias pessoas totalmente escravizadas e enlouquecidas pela ânsia de gozo físico. Otton recordou-se instantaneamente de um dos livros de Lucas que abordava essas questões, elegendo o hedonismo como um dos caminhos que levariam a uma vida bem vivida. Entretanto, preferiu apenas comentar: todos deveriam ser alertados sobre os perigos dos excessos na vida física. É realmente um desafio para o encarnado não se entregar a eles quando tem oportunidade. A natureza é essa que gradativamente iremos deixar para trás, partindo para novas experiências no campo evolutivo. Os apetites de natureza animal nos aprisionam num ciclo de desejo e satisfação que gera sofrimento e inquietação. Seria como beber água salgada do mar para matar a sede. Sente-se um alívio ilusório que é seguido por uma sede ainda maior. A etapa evolutiva que todos passamos no reino animal é importantíssima para o ser divino. Nela ganhamos a consciência individual e aprendemos a lutar pela sobrevivência por meio dos instintos, que aos poucos são submetidos à razão e à inteligência. E o anseio pelos prazeres que garantem a sobrevivência cede lugar à afinidade por sensações e sentimentos cada vez mais sofisticados. É claro que falamos de milênios de caminhada evolutiva, ponderou Janel. Otton sondava o ambiente e silenciou por alguns instantes, meditando sobre aquelas verdades. Em seguida disse: é muito importante o ser compreender as razões pelas quais deve seguir os caminhos da temperança e da moderação. A simples determinação religiosa não basta para muitos. O curso sobre espiritismo que estou frequentando em Alânia tem me ensinado muito sobre a chamada fé raciocinada. Creio que o sentimento da fé ganha uma força incomensurável quando tem o consentimento da razão. Realmente a humanidade pode e deve usufruir do prazer da alimentação saudável, da troca afetiva restauradora, mas quando valorizamos excessivamente essas recompensas físicas, acabamos por nos escravizar, chumbando-nos mais ainda ao solo do planeta. Você está certo. Não se trata de recomendações moralistas, mas sim de direcionamentos concretos àqueles que querem se libertar gradativamente das contingências animais, espiritualizando suas necessidades, já que a nossa essência é espiritual. As experiências nas diversas reencarnações nos preparam pouco a pouco para tarefas maiores na criação. São valiosíssimas e compõem a nossa história, nossa caminhada individual de construção da felicidade imortal, exclamou Janel. Nessa altura do diálogo, Otton refletiu sobre o quanto ainda precisava evoluir. Tamanha era a sua identificação com diversos vícios físicos e morais. Humildemente, se sentiu como um daqueles soldados avançando sobre sensações materiais fortes por ausência de sensibilidade espiritual. Janel acompanhava mentalmente seu estado íntimo e ponderou, procurando fazê-lo se sentir melhor. Todos nós que ainda vivemos experiências em planetas como a Terra, somos criaturas muito atrasadas, mas você tem o mérito de não se sentir superior ao contemplar cenas como as que vemos aqui. Todos ainda estamos muito próximos desta realidade e nos cabe apenas auxiliar, nunca tirar a primeira pedra. Então, a gente entende aqui nessa outra parte do capítulo, nessas novas experiências, né, que eles estão tendo o seguinte: eles estão vendo os soldados estuprarem as mulheres durante a guerra. Eles estão vendo obsessores em volta desses soldados. E em cima disso eles fazem os comentários devidos. O sexo é bom? É. Se fosse ruim, ninguém queria fazer. Mas
Como Santo Agostinho disse, tudo tá aí. A gente pode fazer o que bem quiser, mas nem tudo nos convém. Então, fazer deve ser feito moderadamente. Ah, mas é uma vez por mês, uma vez por semana? Não sei. Moderadamente, desde que você sinta prazer com a pessoa. Reciprocidade é tudo. Amor verdadeiro é tudo. Se for para fazer por fazer, para ter apenas o gozo físico, isso daí atrai a espiritualidade negativa, aquela com menos conhecimento e que precisa dessa energia, porque ela está aqui na Terra. Esses amigos, eles não estão querendo ficar no plano espiritual, eles se comprazem dessa energia do sexo, que a maioria da espiritualidade sempre fala para nós que é a energia mais poderosa que nós temos, mais forte, é a energia sexual. Então, é diferente de um espírito que está na zona umbralina, por exemplo, passando por perrengue, né? Passando por tortura, por tristeza, por sofrimento, por dor. Lá ele pede, pelo amor de Deus, me tira daqui. Já o espírito que é obsessor de vícios, né? Ele sente prazer no jogo, ele sente prazer no vício do cigarro, ele sente prazer no vício do álcool, ele sente prazer no vício das drogas ilícitas, ele sente prazer no sexo. São energias que dá prazer para ele. Então ele vai sair de perto da pessoa, por quê? Se para ele é bom. Então, para você não ter esse tipo de companhia, o que a gente tem que fazer? Fazer com reciprocidade. Você dá energia para o teu parceiro e ele dá para a sua parceira. Então, vocês estão trocando energia. Quem está de fora não consegue pegar nada. E se ele não consegue pegar nada, ele vai embora. Não fica perturbando. Alguns até tentam perturbar, justamente para que aquela pessoa, eu queria, a minha mulher não quis fazer nada comigo, então eu vou no banheiro, aí se masturba, desculpa a palavra, mas é isso que acontece. Ou a mulher faz isso porque o homem não quis dar conta do recado dele lá. Eles fazem o casal brigar para que um vá se satisfazer. Às vezes trai a esposa ou trai o esposo, vai procurar outra pessoa. Eles ficam na cabeça para que você caia em erro. E você caindo em erro, ele se compraz com isso. Ele vai ganhar energia. Então, quando você está vendo muita briga na sua casa, principalmente em relação a isso, você tem que normalizar. Isso é muito, por isso que é tão importante o evangelho no lar. Tem gente que pensa que é besteira. Não, mas eu já oro todo dia. Na hora que eu acordo, na hora que eu vou dormir, para que evangelho? O evangelho é aquele momento que você senta com uma pessoa ou sozinho, se não tiver ninguém. Você vai abrir o livro do evangelho, você vai fazer uma leitura que está ali, você vai compreender o que está escrito. Enquanto isso, se tiver algum amiguinho em volta, menos esclarecido, ele vai estar prestando atenção no que você está lendo, no que você está falando. Na sua prece, os mentores, o seu anjo de guarda vai estar tentando trabalhar esse amiguinho para tirar ele da sua casa. Para proteger a sua casa se você não tiver ninguém e que ninguém venha para a sua casa. Então o evangelho é um momento de proteção. Agora tem gente que briga e aí vai querer resolver a situação na cama. Pior besteira que vocês fazem, vocês vão bem acompanhados. Por quê? Ah, mas a gente se ama. Não, vocês primeiro desequilibraram o ambiente. Todo o ambiente está desequilibrado. Todo o ambiente está com uma energia ruim de briga. Então vocês chamaram espíritos ruins para participar daquele momento. Naquele momento ali não está só duas pessoas. Às vezes tem uma legião junto. Então o que nós temos que prestar atenção? Tudo nós podemos, mas nem tudo nos convém. Então a gente pode fazer muito? Pode, mas não convém. A gente pode comer bastante? Eu posso encher meu prato 2, 3 vezes? Posso. Mas a minha saúde vai gritar. Então não me convém. As religiões geralmente falam que não pode ter o ato sexual antes do casamento. Cada um, cada um. Nós da doutrina, nós não dizemos quando você deve ter o seu primeiro momento de relação sexual. Mas a gente sabe pela lógica que tem que ser com alguém que você ame de verdade. Garotada de 11 anos, 12 anos, 15, 18 anos. Será que já está amadurecido nessa parte? Já sabe mesmo o que é amor? Porque desejo físico é uma coisa.
Aproximação, acolhimento, carinho é uma coisa. Você querer muito ter uma pessoa do teu lado é uma coisa. Mas amor, é que nem eu falava na sala de aula. Os alunos no primeiro dia de aula faziam cartinha. Professora, eu te amo. Eu falava assim, pode parar com isso. Faz a cartinha eu te amo no final do ano. Por quê? Eu vou dar nota vermelha, eu vou te reprovar, eu vou te deixar de castigo, eu vou brigar com você quando não fizer lição. Se todas as partes ruins que eu fizer, você ainda assim continuar gostando de mim, eu vou acreditar que você me ama. Se você encontrar comigo na rua depois de 10 anos e vir me dar um abraço e falar, oi professora, eu vou ter certeza que você me ama. Você pode viajar, você pode ir embora para outro estado, mas você vai ligar para mim, vai mandar uma mensagem, professora, eu sinto sua falta. Eu vou acreditar que você me ama. Mas aqui, hoje, no primeiro dia, você dizer que me ama, você não me ama. Você pode ter ido com a minha cara, você pode ter gostado de mim, ter simpatizado. E as pessoas hoje, elas não sabem o que é amor. Elas não sabem. Antigamente, hoje eu estava falando isso na Hidro, antigamente as pessoas casavam, bem antigamente, por causa de dote. Né? O homem queria dote, e aí os fazendeiros se viravam em dote para poder dar para os homens que casavam com as meninas que eram da fazenda. Era uma troca. Os reis também, casamento era uma troca. Mas isso daí foi mudando, graças a Deus. E chegou o momento das pessoas poderem casar porque se gostam. E quando isso aconteceu, é até a morte os separe. Meu avô, minha mãe, as pessoas que eu conheço assim mais, né, da geração passada, eles foram até o final. Meu tio agora em novembro vai fazer 50 anos de casado. Já essa turma nova, não. Ah, eu vou casar, se der certo a gente fica junto, se não der a gente separa. Então cadê o amor ali? Você já tá pensando dessa forma. Então a coisa foi descambando. E tá chegando num ponto que as pessoas não querem mais nem casar. Tem gente que quer casar por conveniência. Porque se o outro morrer, fica a casa, o carro para ele. Tem gente que quer a garantia de um casamento porque tem os bens, para não ter que dividir os bens com outras pessoas, então só fica entre eles. Mas não é um casamento por amor. E se não é um casamento por amor, já está falido, não precisa nem começar, já está falido. Porque você amando, você sendo recíproco e recebendo isso da pessoa, muitas vezes existe os desequilíbrios, né? Descontentamento de um ou do outro, os estranhamentos, né? Porque um gosta de azul, outro gosta de verde. Isso amando. Agora imagina sem amor. As diferenças. Você arrumar uma pessoa completamente diferente de você. Ah, mas eu vou aprender muito com ela. Eu cansei de ouvir isso. Não deu certo para mim. Para dar certo, as pessoas têm que estar mais ou menos ali, na mesma afinidade, nos mesmos objetivos, ter mais ou menos os mesmos gostos, para caminhar juntinho. E ainda assim vai dar atrito em alguns momentos, porque é do ser humano atritar, né? Então, esses momentos de desequilíbrio, de algum tipo de descontentamento, não é um momento bom para se aproximar de alguém e querer ter o sexo. Porque você desequilibra o ambiente, você está sujeito a chegada de espíritos que estão passando. Porque eles estão em todo lado. Por mais que você faça o evangelho no seu lar, está protegido o seu lar? Tá. Mas se você chamou uma energia negativa, se você está brigando na sua casa, você está chamando. Há pouco tempo eu fui fazer um tratamento de desobsessão e o espírito comunicante falou, eu tô na casa dela porque eu adoro quando ela fica brava. Quando ela fica estressada, eu adoro. Então eu não vou embora. Eu quero ficar com ela. Ela é estressada e eu gosto dessa energia do estresse dela. O que eu posso fazer? Eu tenho que ficar aqui, ó, me contendo para não ficar nervosa, para não ficar estressada, porque ele tá aí, a qualquer momento ele pode falar, ficou estressada de novo, opa, tô voltando. Eles ficam vigiando a gente, eles sabem dos nossos defeitos, dos nossos pontos fracos, e eles ficam esperando. Então, não é que eu não tenha proteção, eu tenho. Mas se eu chamei, eu já sei que se eu fico estressada, aparece um espírito e quer ficar andando comigo porque ele gosta da energia do estresse, eu tenho que fazer o quê?
eu tenho que ficar mais calma. E a questão do sexo não é diferente. Não precisa ser um espírito conhecido de outra encarnação, um inimigo, nada disso. Eles estão em toda parte. E eles sentem as vibrações, como se fossem mosquinhas no meio da sujeira. Você tá com a sua casa toda limpa, não tem mosca. Você coloca lá uma comida em cima da pia, cai um arroz em cima da pia. Daqui a pouquinho já tem uma mosca lá em volta. Esses espíritos são assim, eles sentem e eles vêm. E eles não querem sair dessa, porque para eles é prazer. Se fosse sofrimento, eles queriam sair, eles iam se arrepender, pedir perdão e ia pedir ajuda. Mas é prazer, então eles não saem. Então aquelas pessoas que são promíscuas, aquelas pessoas que saem com um, saem com o outro, vai num lugar, vai no outro, vive embalada, vai para motel, transa com 2, com 3, com 4, com 1000. Vocês acham que essas pessoas estão bem acompanhadas? Se nós, dentro de casa, com o nosso marido, trocando energia boa, sendo recíproco, num desequilíbrio de discussão, a gente pode acarretar um obsessor, imagina esses outros que estão descambados. Então, tudo que é exagero traz prejuízo. Tudo que é exagero. Então, hoje em dia, as pessoas precisavam entender isso. Dar o carnaval é uma promiscuidade do caramba. Tem um jogo de futebol, tem o churrasco no final do jogo, tá cheio de mulher em volta dos jogadores, tá cheio de mulher em volta na praia, se oferecendo, né? Que antigamente a gente ia pra praia de biquíni, de maiô, pra curtir a água. Hoje não, é quem anda mais pelado ainda. Então, assim, eu vejo que a promiscuidade, ela tá solta. Aqui eu fico na porta de casa, vem cá, vem. Eu fico na porta de casa, tá aqui, ó. Meu raspinha. Meu raspinha de tacho. Eu fico aqui na porta de casa, às vezes, é rua de escola. São 2 escolas que tem aqui perto. Meu Deus do céu. A mulherada anda muito mal acompanhada. Sozinhas, aparentemente, mas muito mal acompanhada. Todas elas seminuas e entregando filho na porta da escola. Qual é o exemplo que está dando? Quantas vezes eu não tive que colocar mãe de aluno meu para fora da minha sala, porque eu falava, não, isso aí não é vestimenta para vir assistir uma reunião. Então, são coisas assim que o sexo fica aflorado que vai chamando. Claro que chama. Ah, mas aí tem que andar com gola, tem que andar com toda, né? Tipo aquelas mulheres que andam com aquelas batas, só mostra o olho. Não é isso. Isso seria ignorância da nossa parte. Mas a mulher tem que andar bem vestida, sim. E a bem vestida é bem coberta. Porque as nossas partes íntimas, elas só têm que ser descobertas a uma pessoa que a gente ama. Não é qualquer um. Não é de qualquer jeito. E isso não é moralismo. Isso é uma questão espiritual, é questão séria. Eu vejo Facebook, gente, e Instagram, as fotos de pessoas, às vezes eu fico assustada. Homens, é difícil, mas tem. Sem camisa, na praia, jogando bola. Tem um porquê de estar sem camisa. Grande parte que está sem camisa tem um porquê. Mas a mulherada, sinceramente, eu não sei se tem pouco homem no mundo, não sei se elas querem provar que são mais do que os homens, que elas podem tanto quanto os homens, eu não sei. Sinceramente, eu não sei dizer a causa. Mas a mulherada anda muito abusada. São fotos assim, que dá vergonha na gente que é mulher. Sinceramente. Tem fotos que eu vejo que eu fico com vergonha. Às vezes, quando tenho algum parceiro, algum namorado, se eu vou abrir meu Face assim, eu tenho muito cuidado. Porque não que as pessoas que estão no meu Face sejam assim. Graças a Deus, não. Mas não tem aquela parte do Face, que aquela pessoa que talvez você conheça, ali aparece uns tipos que dá medo. É complicado. Então, aqui a gente entende que tudo que é demais é prejudicial, seja beber, fumar, né, jogo ou sexo, mas ele frisa mais o sexo por causa da cena que eles estão vendo dos soldados estuprando as mulheres, né? Então, aqui no finalzinho, aí eu falei da questão da religião, não é uma questão religiosa que vai resolver isso, é uma questão de caráter, de amadurecimento, né? Quando a pessoa realmente já sabe que ela está amadurecida para o amor, é o momento certo para o sexo. Infelizmente, crianças de 11, 12, 15, 18 anos, que para mim ainda é criança, eles acham que já sabem o que é amor.
E aí a mãe briga, já odeia a mãe. Então não sabe de verdade o que é amor. Mas, e essa, como que fala? Esses conselhos que são dados, né? Janel e o Otton aqui, essa conversa deles, de novo, vamos frisar, não é uma questão moralista. Que muita gente fala assim, ah, pronto, agora, se a mulher antes era devagar, vai fazer uma vez por semana, uma vez por mês. Essa questão de uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, isso é uma coisa que o casal tem que se entrosar. Pode fazer todo dia, desde que o casal se ame. A questão aqui não é quantas vezes. A questão aqui é se naquele momento é amor ou se é só uma atração sexual, uma atração física. Se for amor, você pode ficar colado na pessoa o tempo que for. Eu já cheguei a ouvir que eu sou muito grudenta. Uma pessoa falou para mim uma vez, nossa, mas você quer ficar colado em mim o tempo todo? Eu gosto de você, eu vou fazer o quê? Dê graças a Deus que eu gosto. Porque dura é se a gente tá com uma pessoa que você não gosta, né? Então, eu sou muito carinhosa, eu gosto de ficar agradando, eu gosto de ficar colada mesmo, dar beijo, abraço, eu gosto, eu sou carinhosa. Não vejo mal nenhum se a pessoa fosse recíproca. Agora, quando não é, aí desequilibra a balança. Aí é perigoso. E geralmente dava atrito. Até por conta de um carinho, por conta de um beijo, por conta de um abraço. Então, é complicado. Relacionamento não é fácil. Para você encontrar a pessoa ideal, para que pensem junto, sintam junto, tenham desejo junto, é muito difícil. E as pessoas têm pressa para não ficar sozinho, aceita qualquer coisa. E aí os desencarnados agradecem. Esse é o problema. O problema maior está aí, porque aí os obsessores não perdoam, mesmo que eles não queiram fazer mal. O fato deles se aproximarem da gente, a energia deles já faz mal. Então aqui eu fiz um resuminho no final do capítulo, eu vou dar uma lida para vocês, só para a gente poder recapitular, né? Eu, pelo menos, eu me perco muito nas histórias, então eu preciso disso. Então vamos lá. Janel e Otton, de início, não tinham residência fixa, usavam dormitórios coletivos de parentes de últimas encarnações, lá no plano espiritual, ou então pessoas afins. As casas eram decoradas de acordo com o gosto dos seus moradores. Engraçado falar de decoração no plano espiritual, né? Mas é a materialização da energia que tem lá, dos fluidos. Não é matéria igual à nossa. Esses passavam pouco tempo nelas porque havia muita coisa para fazer em trabalho e lazer também nas proximidades e bairros em Alânia. Então, as casas, na verdade, eram mais para refazer energeticamente essas pessoas, porque eles descansam muito pouco. Quanto mais o espírito se eleva, menos necessidade de descanso ele tem, porque ele tem muita energia. Agora que nem teve uma passagem aqui que eles precisaram utilizar transporte, porque a energia deles recém-chegados ao plano espiritual ainda é pouca, para volitar, fazer o teletransporte, mas com o tempo isso se torna natural. Pensou, já está naquele lugar, que legal, a gente não tem que pegar ônibus lotado. A Lânia foi projetada de forma triangular. Em cada ponta, uma torre com sentinelas e emissor eletromagnético para evitar os ataques. Então, a gente pensa que ataques da espiritualidade inferior é só daqueles que estão no plano espiritual e nós aqui encarnados. Lê do engano. Esses ataques também acontecem no plano espiritual. Então, a Lânia foi feita de uma forma triangular. Aqui tem o símbolo dela no livro, né? É um símbolo. Mas isso daqui simboliza a cidade de Alânia. Da forma que ela foi feita, cada ponta tem lá a sua torre e o eletromagnético, né? Como se fosse campos de choquinho. Como a gente coloca uma cerca elétrica aqui, eu creio que seja isso também lá. O transporte era comprido, cerca de 12 metros, silencioso, levitava no solo. Otton conversou com o condutor do transporte, que era o Denai. Janel e Otton não se teletransportavam porque eram espíritos que necessitavam economizar suas energias, como eu já falei. Alguns transportes encarnados videntes enxergam e pensam ser disco voador. E alguns transportes, aqueles que são videntes, né? Médiums que conseguem ver, pensam que são disco voador. Bom, Otton e Janel iam em Varsóvia, no planeta Terra, com aquele transporte. Em volta do orbe havia uma densa nuvem de fluidos pesados por conta da guerra, causados por pensamentos e sentimentos desequilibrados. Assim como a gente vê nuvem,
Os espíritos encarnados veem os nossos pensamentos. Então, sabe aqueles gibizinho que tem a nuvenzinha preta quando a pessoa está com raiva ou está triste? É a mesma coisa. Aquilo ali é um símbolo, mas que na verdade é o que acontece com a gente. Janel, quando estava encarnada, era retirada durante o sono para estudar sobre espiritualidade. Eu já fui retirada para poder ir para umbral, para ir em alguns lugares para ajudar a socorrer pessoas. Não que eu vá socorrer, mas a minha energia de encarnada ajudava a espiritualidade que não tinha essa energia a entrar em lugares menos evoluídos, né? Que eles sofrem muito com esse impacto da energia pura com aquela energia mais densa. Então precisa de um cava-buraco, vamos dizer assim. Então eu ia junto para poder ajudar. Janel conseguia perceber dúvidas e ler alguns pensamentos de Otto sobre socorros que estavam sendo feitos a espíritos na capital polonesa, onde desembarcaram. Janel utilizou em aparelho com recursos avançados para localizar Anthony. Otto e Janel tinham uma frequência espiritual diferente dos espíritos que se encontravam no ambiente de guerra, portanto não podiam serem vistos. Então a gente não consegue ver a espiritualidade mais elevada, geralmente a gente não consegue, porque a nossa energia não bate com a delas. A gente consegue, às vezes, o espírita, o médium, né, independente se é espírita, ele consegue ver o espírito que está mais, com a matéria mais densa, né, com a energia mais densa. O mais elevado para ele é mais dificultoso, porque não bate as energias. Aí, energia pesada de soldado, que fumavam, bebiam, estupravam mulheres, atraíam espíritos que vampirizavam as energias do local. O sexo não é errado, porém o abuso gera desequilíbrio. A vida física é necessária para a consciência individual, lutando pela sobrevivência por meio de instinto até chegar à razão e inteligência. Então vai chegar o dia que nós não vamos precisar mais do sexo. No plano espiritual não há necessidade. Espírito não tem sexo, não tem gênero, homem ou mulher. Ele fica na forma que ele se sente mais confortável. Se na outra encarnação eu era um loiro alto de olhos azuis e eu gosto daquela forma, eu posso desencarnar como Patrícia agora, mas chego no plano espiritual como esse loiro alto de olhos azuis, que é a forma que eu fico mais confortável. Pode acontecer isso. Nós não vamos formar o perispírito como animal, mas como humano, na forma humana, sim. E aí é onde as pessoas acham que existe sexo no plano espiritual, né? Porque um vai ser feminino e outro masculino, mas é uma escolha do espírito. Não que ele seja do sexo feminino ou do sexo masculino. No plano espiritual isso não tem. Aí alguns teóricos que nasceram aí de uns tempos para cá, eu não concordo, eles aproveitam essa parte que fala que o espírito não tem sexo para poder justificar a homossexualidade. A homossexualidade não se justifica partindo disso. Porque a homossexualidade é o desejo que duas pessoas do mesmo sexo têm uma pela outra. Ou seja, a carne. Não tem nada a ver com o espírito. O espírito, vamos supor, Patrícia veio de uma outra encarnação, como homem. Eu morri como homem na outra encarnação e agora eu sou mulher. Então, nessa encarnação eu venho com trejeito de homem, porque a minha última encarnação arraizou demais aqui em mim essa coisa do homem. Mas eu tô no corpo de mulher. Então, por mais que eu sinta, né, o desejo, né, por uma mulher, isso pode acontecer com a minha porta fechada, ninguém tem nada a ver com isso. Mas o meu corpo é de mulher. Então, eu tenho que respeitar esse corpo, eu tenho que passar tudo que eu tiver que passar nessa vida como uma mulher. O ato sexual com amor, mesmo que for de duas pessoas do mesmo sexo, com amor tá tudo certo. Não tem nada errado. O errado, pelo menos no que eu vejo, é as pessoas que vieram com prova ou expiação de ser homem ou de ser mulher não atuarem como vieram. Rejeitar o papel que foi dado. Se foi dado a mim ser mulher, eu tenho que ser mulher. O que eu faço na cama, o que eu como, eu falo para as pessoas só se eu quiser. Não interessa a ninguém o que eu vou almoçar daqui a pouco. Não interessa a ninguém se eu tô namorando com um homem ou com uma mulher. Isso é problema meu. Mas o meu porte é de mulher. Então eu tenho que ser condutora desse corpo como mulher. Isso é o que eu entendo das leituras espíritas que eu faço. Agora, tem gente que fala, já que o espírito não tem sexo, então
virou baderna aqui também. Cada um pega o que quer na hora que quer. Aí a espiritualidade inferior cai matando em cima. Porque eles se aproveitam disso também. Que a gente acaba dando o nome de promiscuidade. Porque a hora você é homem que é mulher, a hora você é homem que é homem, você já não sabe mais o que, que você quer. Tá cheio de mulher aí dos 40, 50 anos, largando seus filhos com 18, 20 anos e pegando outra mulher. Então, quer dizer, virou a casa da mãe Joana, né? É o modo que eu tenho de pensar, não é o espiritismo, sou eu. Eu acho que não é por aí. Acho que o sexo com amor, não interessa se é homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, não interessa. Com amor é válido, mas amor, sem amor, se a gente fosse se relacionar apenas por amor, ia demorar pra caramba arrumar uma pessoa, porque poucos sabem de fato o que é amor. A vida física é necessária, então, como foi colocado aqui, para poder chegar nessa parte de desenvolver mais a inteligência, a razão. E também a questão do sentimento. Então, nós precisamos dessa vida física como escola. Aqui é só uma escola. A gente não vai ficar aqui para semente. Então, o Otton, ele ainda está um pouco preso a essa questão da matéria. Ele sente aquela atração pelo que ele está vendo acontecer, né, do sexo. Mas Janel acalma ele e fala, daqui a pouco você não vai mais sentir isso. Porque à medida que a gente vai ganhando conhecimento, que a gente vai ganhando uma certa iluminação espiritual, essa parte da carne ela vai ficando mais tranquila. A carne nada mais é do que o instinto. Nós ainda guardamos o instinto da época das cavernas. É carne. Então, a gente ainda tem muito instinto. À medida que a gente tem mais conhecimento, que a gente tem mais moral, que a gente tem mais sentimento envolvido, a parte da carne ela vai acalmando. E isso é fato. Eu posso dizer que sim. Tá certo?